Se você é corredor, provavelmente você já viu essa tabela, que se refere às zonas de treinamento na corrida, mais conhecido como Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, onde cada uma dessas zonas te fala que você vai estar melhorando determinada coisa. Então, uma zona Z5, que seria 90 a 100% do seu máximo, estaria desenvolvendo a sua capacidade geral de correr mais rápido e a sua velocidade. Aqui uma Z4, uma zona difícil, ia melhorar a sua capacidade máxima de performar, então ia dar esse suporte para a zona Z5. A zona Z3 é uma moderada, então ia melhorar a sua capacidade aeróbica geral. Aqui, uma zona Z2 ia melhorar a sua zona de seu nível de treinamento básico e trabalhar ali na queima de gordura. E a zona 1 seria uma zona mais tranquila e é só melhorar a sua saúde e trabalhar a sua recuperação. Assim, ó, eu acho esse quadro aqui bem pobre, tá? É bem pobre na matéria do treinamento. Eu até uso algumas zonas aqui, mas eu gosto muito mais de usar a tabela que eu vou te apresentar aqui embaixo, que é essa tabela aqui. Só para que você saiba de onde é que eu estou tirando, caso você queira pesquisar, ela é do livro Science of Running, do Steve Magness. Talvez quando você botar Science of Running, se você quiser adquirir esse livro para pegar e estudar, ele só tem em inglês, você cai num livro que é do Chris Napier, mas não é do Steve Magness. Preste bem atenção para ver esse livro. E o que traz aqui nessa tabela? Ele traz algumas zonas a mais de treinamento e o que a gente faz com cada uma dessas zonas. Então aqui a gente tem uma zona de recuperação, que seria uma velocidade muito lenta, a zona de resistência geral, que seria 3 distâncias de corrida acima. Como assim 3 distâncias de corrida acima? Calma, que tu já vai entender. O suporte aeróbico, que seria 2 distâncias de corrida acima. O suporte direto de resistência, 1 distância de corrida acima. A sua corrida específica, né, o seu pace específico de prova. Suporte direto de velocidade, 1 distância de corrida abaixo. O suporte anaeróbico, 2 distâncias de corrida abaixo. Uma velocidade geral seria 3 distâncias de corrida abaixo. E para trabalhar a nossa capacidade neuromuscular, seria tiros em máxima velocidade ou em sprints. Então, só para que você entenda, vamos passar para uma outra tabela. O que quer dizer 3 distâncias de corrida acima, 2 distâncias de corrida acima? Basicamente, dentro da corrida, a gente divide elas nessas provas aqui, ó, distâncias e velocidades. Então aqui, tu vai ver que vai até ritmo de prova, né? Tem maratona, corridas estáveis e as corridas fáceis, elas não são uma prova específica, obviamente, mas é uma zona de treinamento que eu gosto de usar. Então, só para que você entenda, corridas fáceis equivale a 20 a 30, 25 a 30% mais lento que o ritmo de maratona. Corridas estáveis seriam de 5 a 10% mais lento que o ritmo de maratona. O ritmo de maratona é o seu ritmo de maratona, né? O ritmo que você correria uma maratona. O ritmo de meia maratona, também conhecido como ritmo de limiar. Então, tu vai acabar usando o ritmo de limiar e o ritmo de meia maratona são bem parecidos. O ritmo de 10K, que eu chamo de V10.000, não só eu, né? Tem outros treinadores que também chamam. O ritmo de 5K, que seria o tempo que tu demora para concluir uma prova de 5km, o tempo que demora para concluir uma prova de 10km, que eu chamo de V5.000. O ritmo de 3K, o tempo que tu levaria para acabar uma prova de 3 km, que é a V3.000. O ritmo de 1.500, que é o ritmo que tu demoraria para correr 1.500 metros. Aqui o ritmo de 1.500, de 800 e o sprint máximo não é muito comum a gente ver em corredores de longa distância, tá? Mas para quem treina corridas, por exemplo, para um 3, para um 5K, vai usar mais esses ritmos aqui, porque eles são ritmos mais intensos. Talvez se teu foco seja numa meia maratona, como a gente vai ver depois, num 10K, tu não vai usar tanto esses ritmos. Mas aqui eles entram, e aqui eu acho que os corredores eles perdem muito por não trabalharem nessas 3 zonas aqui, tá? A zona de V1500, de V800 e de sprint máximos. Porque se a gente voltar nessa tabela aqui, é uma zona que a nossa capacidade aqui, o nosso 100% de uma Z5 seria mais ou menos por volta de um ritmo de 3 km, tá? Alguns é um pouquinho menos, outros é um pouquinho mais, mas assim, ó, um ritmo de 3 km é bem ok para te estipular ali como teto limite de uma Z5. Só que aí tu pensa assim, ó, se o meu ritmo de 3 km é o limite da minha Z5, tu tá perdendo 3 velocidades diferentes, né?
Porque tu não está trabalhando nem em V1500, nem 800, nem sprint máximo. E aí que eu me refiro que as zonas de treinamento dividido por Z5, Z4, Z3, Z2, Z1 é um pouco pobre por conta disso, porque ela deixa de trabalhar algumas qualidades que são essenciais para o corredor. Inclusive, se estiver gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal, que esse é um conteúdo que eu nunca vi em português e estou trazendo aqui para você. Então, se você puder me ajudar aí deixando seu like, agradeço. E aí a gente volta para esse quadro, que esse quadro aqui é o que a gente vai explicar para que você consiga entender e aplicar na sua corrida. Vamos pensar o seguinte: minha prova-alvo. Minha prova-alvo é o 5 km. Beleza? Minha prova-alvo 5 km. Então, meu pace específico é o V5000, certo? Certo, aqui é o específico, ou seja, é o V5000, porque a minha prova-alvo é para ela que eu estou treinando. E aí, a gente começa a entrar. Se eu estou treinando para um 5.000, o que eu preciso treinar mais? Eu preciso treinar tanto o meu suporte direto para aumentar a minha velocidade para esses 5 km, quanto para aumentar a minha resistência nesses 5 km. Então, a gente preenche aqui, ó, V10.000 e V3.000. Por quê? É uma distância de corrida abaixo, ou seja, 3K, uma distância de corrida acima, 10.000. Então, essas três velocidades, a gente vai trabalhar muito durante os nossos treinamentos. Por quê? Porque uma é o ritmo específico da prova. Não adianta eu ficar treinando, por exemplo, em Z5. Olha só, Z5, tá? Eu vou pegar. O que compreende normalmente a Z5? Ela pega de 90% a 100%, tá? Isso é a Z5. Se a Z5 é de 90% a 100%, eu sei que se o meu 3km é o 100%, ela pega o 3km. O 5km está mais ou menos ali em 97% da minha velocidade aeróbica máxima, tá? Então, 97% está dentro da Z5. E o meu 10km, ele está mais ou menos uns 90% a 93%. Aqui é de 97% a 95%. Beleza? Isso aqui são dados, tá? Utilizando o teste de Van, velocidade aeróbica máxima, a gente encaixa nisso. Então percebam, dentro da Z5 eu trabalho 3 velocidades diferentes dentro da Z5. Só que tu concorda comigo que uma velocidade de 3km é completamente diferente de uma velocidade de 10km, né? Aqui muitas vezes chega a ter 20 segundos de diferença no ritmo de corrida. E tu pensa, 20 segundos é coisa pra caramba, tá? Correr a pace 5 ou correr a 5:20 é completamente diferente. Tanto na percepção do corredor, quanto naquilo que a gente quer desenvolver. Imagina se eu coloco para fazer um tiro assim, ó, 5 de 1000 em 100% ou em 90%. É dois treinos completamente diferentes e que trabalham zonas diferentes. Por isso que eu não gosto de usar tanto assim essas zonas de frequência cardíaca, tá? Principalmente nesses ritmos mais altos. Aqui eu gosto de esmiuçar bem eles. E se tu for meu aluno, tu sabe que eu trabalho muito com V3000, V5000, V10000. Então eu gosto muito de delimitar isso para que tu trabalhe dentro da zona específica. Por quê? Se a gente está treinando para uma prova de 5km, eu não quero que tu fique... Se eu passo só um treino de Z5, tu pode estar fazendo tanto aqui quanto aqui. Só que aqui tu vai estar desenvolvendo a velocidade e aqui tu vai estar desenvolvendo a resistência. Se eu botar pouco intervalo entre um tiro e outro, e tu estiver fazendo nesse ritmo aqui, tu não vai conseguir fazer até o final e tu vai quebrar. E tu vai quebrar porque tu não sabia, tá? A Z5 ali, ela tem 20 segundos de margem, então tu pode correr em qualquer uma dessas velocidades. Agora, se tá delimitado que tu vai correr um pouco mais lento, por quê? Porque a gente está querendo ganhar essa resistência para o 5K. Então faz sentido ter menos intervalo para que também tu consiga dar mais essa qualidade, porque o treino não é tão intenso. Fechou? Então por isso que eu gosto de usar muito aqui. Ah, Nestor, e como é que é o suporte aeróbico? 2 distâncias de corrida acima. Então aqui seria meia maratona, né? Porque se a gente voltar para cá, acima do 10K, não tem provas de 15. Oficialmente a gente usa o ritmo de meia maratona. Então, ritmo de meia maratona para desenvolver o meu suporte aeróbico. E meu suporte aeróbico normalmente é o ritmo que eu vou fazer ali. Meu longão, as minhas rodagens, principalmente em período mais específico. E esse suporte anaeróbico, ou seja, para trabalhar ainda mais a minha velocidade, entra o V1500. Certo? Certo, porque eu vou estar trabalhando aqui mais velocidade. Então, se eu quero desenvolver bem minha velocidade para dar esse suporte anaeróbico para uns 5km, aqui eu vou trabalhar o V1500. Dificilmente o treinador trabalha V1500, ele bota Z5, só que Z5 a gente já viu que normalmente ela vai só até aqui.
E aí tu perde isso. Agora, se eu quero desenvolver mais velocidade com o meu atleta. Ele é um atleta muito bom, ele já tem uma resistência, só que ele não tem tanta velocidade. Aí, eu quero desenvolver essa velocidade geral, eu vou botar um V800 para ele. Ou seja, mais velocidade, mais intensidade, para que ele aprenda a correr bem. E aí, ganhe mais essa resistência. Normalmente, essa velocidade geral e a resistência geral, que aqui para um corredor de 5K seria o ritmo de maratona, a gente usa mais em período de base, ou seja, no início da preparação, onde a gente coloca um pouco mais de velocidade e mais resistência geral. Então a gente vai trabalhando esses dois extremos até que vai afunilando e aí a gente vai descendo, fica mais um suporte aeróbico, fica mais suporte direto de resistência, depois mais um suporte anaeróbico e um suporte direto de velocidade. A gente trabalha mais isso aqui conforme vai chegando a prova-alvo. E aí, recuperação, fica aqui ritmos mais lentos que maratona. Mas olha, dificilmente vai chegar a usar esses ritmos mais lentos de maratona para um atleta que está treinando para um 5K, porque fica muito distante e normalmente ele não vai ter um volume tão grande a ponto dele precisar desse ritmo de recuperação, tá? Então a gente não usa isso e a velocidade geral aqui seria a velocidade máxima, né? Isso aqui não muda muito. Velocidade máxima. Não muda muito, sprint de velocidade só para melhorar principalmente a parte mecânica, neuromuscular e de velocidade geral mesmo. Fechou? Então, ó, isso aqui é uma prova-alvo de 5K. Fechou? Essas são as velocidades. Então, se eu tô querendo melhorar a resistência do meu atleta, eu vou trabalhar bastante aqui em ritmo de V10.000 e os ritmos de 5K, que é o específico. Às vezes até um suporte aeróbico ali, trabalhando em ritmos de meia maratona, com ritmos de V10.000 para dar esse equilíbrio. Agora, me dá um outro exemplo, Nestor. Vamos passar para cá. Vamos dar um outro exemplo. Aqui. Tá aparecendo? Tá. Beleza. Então, ó. Um outro exemplo só para que fique claro. Vamos supor que a gente está treinando com um atleta para meia maratona. Prova-alvo. Meia maratona. Beleza? Beleza. Então, o ritmo específico aqui é o de meia maratona. Então, esse aqui é o ritmo que eu vou estar trabalhando bastante com ele. Por quê? Porque eu quero que ele desenvolva a velocidade para meia maratona. Só que o quê? O que vai melhorar a minha velocidade na meia maratona? O ritmo de V10.000. Porque é o ritmo abaixo. É uma distância de corrida abaixo. Ou seja, se eu trabalhar no meu ritmo de 10K, eu vou estar fazendo com que esse meu atleta, ou que você mesmo, corra mais rápido a meia maratona. Agora, se eu quero que ele crie resistência para meia maratona, direto, assim, ó, porque ele tem uma transferência do treino que ele está fazendo para a prova. Aí aqui o ritmo é o de maratona. Beleza, já defini o ritmo específico, ritmo direto de resistência e ritmo direto de velocidade. Agora, se eu quero melhorar esse suporte aeróbico, que ritmo que o atleta vai fazer ao longão? Aí a gente volta para a nossa tabela aqui de baixo, corridas estáveis, ou seja, 5 a 10% mais lento que o ritmo de maratona. Então, se a gente pegar aí um atleta que corre, por exemplo, uma maratona a pace 5, isso dá 300 segundos, ele faria 10% mais lento, 30 segundos. Então, ele faria aí a 5,30, por exemplo, as corridas aeróbicas dele, a 5,30. Se ele faria uma maratona. Então, ritmo estável. Se tu for pegar do inglês, isso aqui também é chamado de steady state, tá? Que é um ritmo tranquilo ali, é um ritmo que tu não tem tanta dificuldade para correr, porque como é mais lento que o ritmo de maratona, é bem tranquilo. E aí ele é o que dá o suporte direto para um corredor de meia maratona. E aí o suporte anaeróbico para esse corredor? Aí eu entro com o V5000. Que aí eu consigo trabalhar um pouquinho mais de velocidade com ele, desenvolver mais, e aí eu vou estar ganhando isso. Resistência geral com esse corredor de maratona. Aí a gente vem em corrida fácil. Percebam, a corrida fácil é a próxima aqui em cima, né? Que é de 25 a 30% mais lento que o ritmo de maratona. Só como esse meu atleta ele faz bastante volume, então, ó, para esse atleta aqui, faz sentido ele correr 25 a 30%, que a gente pegaria aí, dá quase 90 segundos mais lento que o ritmo de maratona, tá? Se, por exemplo, esse atleta que corre a pace 5, ele faria essas corridas de resistência geral a 6,30. Seria uma corrida aeróbica geral, ali tranquilo, que ele faria mais na base, bem leve, bem solto, sem muitos problemas. E aí percebam que é diferente, né? Essa corrida fácil, para quem está treinando para uma meia maratona, o ritmo que ele costuma treinar é bem diferente do atleta que está treinando para um 5K, que não chega a fazer essas corridas tão fáceis assim, não. Ele faz corridas menores. Por quê? Porque essa resistência ela tem que ser mais específica, ora para um lado, ora para o outro. E aí, se eu quero desenvolver velocidade geral com esse meu atleta da meia maratona, eu trabalho
num V3000. Percebam, ó, aqui eu estou trabalhando em velocidades muito mais rápidas para quem é no 5K, porque naturalmente ele corre mais rápido. Só que para o cara da meia maratona, não faz sentido, por exemplo, eu trabalhar em velocidades de V800, porque é uma prova bem mais longa. Então, ele teria essa velocidade geral muito melhor com um V3000. Assim como recuperação, aqui seria corridas ainda mais fáceis do que uma corrida fácil. Então, aí às vezes, para o atleta que faz pace 5 a maratona, faria lá, corrida 7, 6:40, 7:10. Então, assim, ó, bem tranquilo. Mas, como eu falei, a gente não costuma fazer corridas de recuperação muito mais lentas, assim, porque os atletas amadores, de forma geral, você que está vendo isso aqui, dificilmente você é um atleta profissional, pode ser um amador querendo competir profissionalmente, mas a gente não chega a precisar de corridas de recuperação, porque a gente não tem um volume tão grande. Se você faz menos que 100 km na semana, você não precisa de corrida regenerativa, tá? Todos os seus treinos são treinos normais, no máximo você faz treinos leves, beleza? Posso fazer um vídeo também só falando sobre isso. Então, ó, e aqui é sempre velocidade máxima, né? Nas corridas neuromusculares é velocidade máxima ou uma velocidade submáxima, que seriam as corridas coordenadas. Então aqui você tem duas formas de ver o treinamento. Um treinamento voltado mais para os 5 km, um treinamento voltado mais para a meia maratona. E percebam como tem várias nuances aqui. Não é só treinar para o atleta treinar em Z5, porque aqui eu ia estar perdendo 3 velocidades diferentes numa Z5, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Ó, se pegar essa zona aqui, dá 3 velocidades diferentes. Por isso que não faz sentido. Cada uma das velocidades, elas têm um objetivo e vão se conectar com a tua prova-alvo, tá certo? Então, aqui tem 2 exemplos. Se quiser aqui, ó, também tá todas as distâncias e velocidades. Se você quiser aplicar isso para sua corrida, pode ficar à vontade. Tira print da tela aí, também pode deixar nos comentários. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.